assento, meus amados, aleluia. Estamos aqui esta noite, meus amados, para nós termos uma introdução a fazer. Estamos aqui esta noite na casa do Senhor, simplesmente para cumprir a vontade de Deus. O que importa para o homem e para a mulher de Deus não é se vão pular, se vão voar, se vão saltar. Isso é maravilhoso, adorar o Senhor. Adorar o Senhor, como diz a palavra, em espírito e em verdade na pessoa. Mas o que o Senhor quer, meus amados, é que nós, como homens de Deus, nós venhamos a transmitir a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, aleluia, que tem te mantido de pé a cada dia da tua vida. É a palavra do Senhor, meu amado, que tem te fortalecido, que tem te transformado e que tem te dado graça para mais uma vida na presença de Deus, aleluia. Essa noite, meus amados, o Senhor colocou uma palavra em meu coração. E essa palavra, ela vai desmascarar Satanás de uma vez por todas. A pessoa que adentrou aqui esta noite na casa do Senhor, com um coração amargurado, com uma vida amargurada, a pessoa do Senhor demonstrou aqui esta noite e está aqui em toda sua mente. E que tem pensado que não há mais chance, não há mais oportunidade, mas esta noite o Senhor me diz: eu te chamei e eu te escolhi, aleluia! Deus, meu amado irmão. Você não é um derrotado, não. O que o inimigo quer que você pense que você não tem mais chance. É a hora do inimigo colocar na sua mente de que acabou a perspectiva para a sua vida. De que tu é um derrotado. De que tu é um miserável. Mas a palavra do Senhor nos mostrará esta noite que aqueles que são considerados pequenos na presença de Deus, é esses que Deus quer usar. Vamos ver, meus amados irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 28, e o versículo 10 da palavra do Senhor. O livro de Gênesis, que é o livro do início da criação de Deus e todas as coisas. É o primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 da palavra do Senhor. Eu já ouvi muitos homens pregar acerca dessa pessoa que eu vou dizer aqui. E muitos já falaram muitas coisas erradas acerca desse homem. Mas esta noite que Deus me trouxe aqui para te falar realmente quem é esse homem chamado Jacó. Diz a palavra de Deus. Gênesis capítulo 28 e o versículo 10 da palavra do Senhor. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi de Harã, e chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra em que está sentado, te darei a ti a tua semente, e a tua semente será como pó da terra, e estender-se ao ocidente, e ao oriente, ao norte, e ao sul. E nem aqui em ti e na tua semente serão benditas as famílias da terra. Vamos poder tomar assento, glorificando o nome do Senhor. Pois bem, meus amados irmãos, eu gosto sempre de começar a fazer uma introdução para que depois o Senhor vai desenvolvendo a sua palavra. A palavra do Senhor nos mostra esta noite sobre um homem chamado Jacó. Esse homem chamado Jacó, conforme a palavra do Senhor, ele é o terceiro patriarca. É Abraão, Isaac e teria de ser Esaú. Mas foi Jacó nomeado o terceiro patriarca daqui de Israel. Muitos, meus amados irmãos, têm ouvido falar nesse homem chamado Jacó. E por costume já vi e já presenciei muitos pregadores, muitos pastores falar sobre Jacó, chamando esse homem de suplantador, usurpador e trapaceiro. A Bíblia nos diz que esse homem chamado Jacó teve um período da sua vida em que ele, meus amados irmãos, estava com seu irmão Esaú. E Esaú ia receber a bênção de seu pai Isaac.
Mas Jacó, agora passando por uma grande dificuldade, ele então se faz passar pelo seu irmão Isaac e seu irmão Esaú, e ele vai lá, meu amado irmão, que prepara o prato de lentilhas e dá para o seu pai. E o seu pai, da sua velhice, já ficando cego, ele pega e pensa que é o seu irmão Esaú, e ele abençoa o seu filho Jacó. Então, meus amados irmãos, a fama de Jacó, ela se estende por todo lugar do Oriente, por todo lugar de Jerusalém, que Jacó é um trapaceiro. Mas você não começou a entender. Todo pregador e quase tudo pastores, eles chamam Jacó de trapaceiro e usurpador. Eu vou te explicar por quê, meu amado. Eu vou te explicar porque muitas vezes na história da nossa vida, a gente não é aquilo que as pessoas dizem. Muitas vezes nas passagens de nossa vida, nós usamos aquilo que eles dizem por aí. A palavra do Senhor nos diz que lá em Israel, quando nasceu meu amado irmão Jacó, ele nasceu gêmeos de Esaú. E diz a palavra do Senhor que quando as parteiras de Israel, elas foram fazer o parto, esse menino nasceu com o seu calcanhar colado no garrão do seu irmão, no calcanhar do seu irmão. Logo naquele lugar de Jerusalém, era um lugar de muito misticismo, era um lugar onde as parteiras tinham muitos rituais e muitos conceitos diferentes da palavra do Senhor. O que logo aconteceu então? Diz a palavra de Deus que as parteiras, lançando bem frente e sendo pessoas que eram diferentes da palavra de Deus, elas olharam a situação do calcanhar do irmão grudado no outro e logo elas pensaram: não, esse aí é um usurpador, esse aí é trapaceiro, esse é um enganador. Porque, meus amados irmãos, se eu te pergunto, o que uma criança entende por passar a perna na outra? O que uma criança pequena entende em querer tirar a primogenitura do seu irmão? Mas diz a palavra do Senhor que também toda criança que nascia em Jerusalém, as parteiras e o povo daquele lugar, elas nomeavam a criança com o nome que no futuro seria o futuro da nação de Israel. É como se elas lançassem forte naquela criança e colocassem o nome naquela criança. Mas a palavra do Senhor já nos diz que todo esse princípio de adivinhação é feitiçaria. E feiticeiro não entra no reino do céu. Então, meus amados irmãos, essa criança nasce com esse nome. E esse nome começa a causar consequência dessa criança. Essa criança começa a crescer e ela começa a ser chamada de algo que ela nem sabe. Ela começa a ser chamada de alguém que ela não conhece. Agora eu entendo e posso ver, meus amados, que se Jacó estivesse aqui essa noite, quem sabe Jacó não estava sentado nesse púlpito aqui. Quem sabe se Jacó estivesse aqui, ele estaria lá atrás escondidinho. E quem sabe alguém ia se cutucar e ia dizer: aquele lá é Jacó, aquele lá é enganador, aquele lá é suplantador, aquele lá é enganador. Mas eu quero te dizer, meu amado irmão,